Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem. Olha aqui. No dia 5 de agosto, publicamos um vídeo analisando tecnicamente a abertura da investigação da seção 301 pelos Estados Unidos contra o Brasil. Naquele momento, eu prometi que manteria vocês informados sobre cada desenvolvimento significativo desse processo. E ontem, dia 18 de agosto, exatamente no prazo final estabelecido pelo USTR, o governo brasileiro protocolou sua resposta oficial. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, revela a estratégia defensiva escolhida pelo Brasil para enfrentar as 5 alegações americanas. A resposta brasileira foi estruturada em uma tentativa de descredibilizar a investigação americana antes mesmo de apresentar qualquer defesa substancial. E justamente por isso a gente precisa fazer uma análise técnica cuidadosa dessa resposta. O documento é categórico em afirmar que o Brasil reitera sua posição de que a seção 301 é um instrumento unilateral inconsistente com os princípios e regras do sistema multilateral de comércio. O Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou potenciais ações retaliatórias tomadas fora do arcabouço legal da OMC. Em outras palavras, essa posição representa uma tentativa de desqualificar integralmente o processo iniciado pelo órgão americano. A experiência histórica mostra que países que adotaram estratégias similares frequentemente enfrentaram uma aplicação mais rigorosa das medidas americanas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro estabelece condições claras. A participação brasileira no processo se dá em espírito de diálogo e de esclarecimento de fatos e não constitui reconhecimento da validade ou jurisdição do procedimento. Esse linguajar jurídico faz com que o Brasil possa participar do processo, mas sem legitimar a autoridade americana para isso. E, na prática, pode ser interpretada pelos americanos como resistência a uma cooperação efetiva. Do ponto de vista prático, a seção 301 é um instrumento legal americano que opera independentemente do reconhecimento de outros países. Contestar a sua legitimidade não impede a aplicação e pode reduzir espaço justamente para uma negociação construtiva entre as duas partes. Novamente, olhando para a história, países que focarem em contestar o processo, ao invés de fato apresentar defesas substantivas contra as acusações que sofriam, geralmente tiveram resultados muito menos favoráveis nas decisões finais do órgão americano. Mas vamos analisar de fato como que o governo brasileiro respondeu a cada uma das 5 alegações principais. O que chama atenção na estratégia adotada é o uso frequente de formulações retóricas e uma escassez gigantesca de dados objetivos que de fato podem ser verificados pelos investigadores americanos. E isso a gente vai ver no ponto a ponto. Por exemplo, sobre o PIX, a resposta brasileira utiliza uma estratégia de equiparação internacional. Diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive, o Federal Reserve dos Estados Unidos, em particular, introduziu recentemente o FedNow. Na verdade, tem mais de 2 anos. O Brasil afirma que a administração pelo Banco Central garante neutralidade ao sistema e que não há discriminação contra empresas americanas. São declarações categóricas, mas o documento não apresenta métricas sobre a participação de mercado de empresas estrangeiras antes e depois do PIX, nem dados sobre redução de receitas de processadores americanos. O FedNow não é o único sistema, apesar de ser do governo, tem diversos outros sistemas similares e concorrentes pela iniciativa privada, coisa que não acontece com o PIX no Brasil. Agora, sobre as redes sociais, a defesa do Brasil é ainda mais curiosa. Sobre as decisões judiciais que afetam diretamente as redes sociais, a defesa fala que a imposição de multas e medidas coercitivas é padrão do Estado de Direito adotado pelo Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, e que as regulamentações regulam a responsabilidade jurídica de todas as empresas, independente de sua origem. O documento repete várias vezes que as normas são universais e não discriminatórias, mas não fornece em momento nenhum dados sobre quantas empresas nacionais versus as empresas estrangeiras foram efetivamente penalizadas, ou valores de multas aplicadas comparativamente, ou até mesmo estatísticas sobre o cumprimento de ordens judiciais por origem da empresa. A estratégia acaba focando em princípios muito abstratos e evita uma análise quantitativa dos impactos dessas medidas, ou seja, das decisões judiciais sobre as empresas americanas em relação às redes sociais, ou seja, de fato não fala qual é o impacto que causou para as empresas americanas. Outro ponto importante era sobre a propriedade intelectual. Aqui a defesa afirma que o Brasil empreendeu
reformas legais, regulatórias e institucionais significativas e conseguiu obter melhorias significativas no processamento de patentes. O termo significativas aparece repetidamente no texto, como a gente leu, mas sem especificação do que constitui ser significativo. O documento menciona a redução do tempo de análise e implementação de políticas de combate, porém não apresenta percentuais de redução, comparações temporais específicas ou dados sobre apreensões e condenações por pirataria, por exemplo. Na prática, empresas americanas e até mesmo brasileiras enfrentam uma espera de anos para de fato conseguir fazer o registro de uma patente no Brasil. São apenas afirmações desse progresso, mas sem evidências factíveis que permitem aos investigadores americanos verificar a efetividade das medidas que estão sendo alegadas pelo governo brasileiro. Pior ainda são as questões ambientais. Quanto ao desmatamento, a resposta estabelece que as ações ambientais não constituem restrições comerciais e destaca o esforço de preservar o meio ambiente feita pelo governo brasileiro. O Brasil menciona marcos legais avançados, como Código Florestal e sistemas robustos de controle, mas evita apresentar dados sobre redução efetiva de desmatamento ou percentual de madeira com origem comprovadamente ilegal nas exportações ou comparações anuais de fiscalização. Até porque a gente age com vírus, números atuais são muito piores do que de anos anteriores e apresentar isso é completamente contraproducente para a própria defesa do Brasil. A defesa acaba focando em enumerar instrumentos legais que existem, mas que sabemos que na prática não são cumpridos, em vez de demonstrar resultados práticos mensuráveis, até porque infelizmente esses resultados não existem. E por último, sobre as políticas tarifárias brasileiras. Esta é a área onde o Brasil apresenta alguns números específicos, mas que, sendo bastante honesto com vocês e tendo sido tributarista no Brasil há muitos anos, a maior parte das informações a respeito disso não foi mencionada na defesa. A resposta menciona que mais de 70% das exportações americanas entram no Brasil livres de tarifas e que a tarifa efetiva média sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Ou seja, o Brasil quer que o governo americano acredite que os produtos importados pagam apenas 2,7% de imposto. Aqui o documento oferece alguns dados comparativos: 4,7% para produtos indianos, 3,2% para produtos mexicanos. São informações que, se verificadas de forma muito superficial, até podem fortalecer a argumentação brasileira de que não há discriminação específica contra os Estados Unidos. Mas, no entanto, mesmo nessa área, faltam muitos dados reais sobre quanto o Brasil cobra de impostos para produtos importados. Além disso, uma evolução temporal dessas tarifas, os impactos setoriais específicos, ou seja, quanto cada setor de fato sofre com as barreiras tarifárias brasileiras, ou então uma análise justamente de barreiras não tarifárias que podem afetar a competitividade americana. O que mais chama atenção é que, apesar do documento ter 91 páginas, a maior parte dessas respostas se apoia em afirmações genéricas ou então comparações totalmente retóricas, sem oferecer dados objetivos ou métricas concretas capazes de fato convencer os investigadores americanos. As 5 defesas brasileiras sofrem de um mesmo problema central: excesso de retórica e falta de evidências robustas. Ao não apresentar dados verificáveis, o Brasil entrega uma resposta que pode ser facilmente questionada pelos investigadores americanos. Isso coloca em dúvida a real capacidade da defesa de afastar as alegações da Seção 301, deixando o país em posição vulnerável para a audiência pública de setembro. O principal argumento substantivo da defesa brasileira, de fato, baseia-se em dados da balança comercial bilateral. Essa estratégia até merece uma análise técnica detalhada. A resposta destaca que em 2024, os Estados Unidos exportaram 78 bilhões de dólares de bens e serviços para o Brasil, enquanto importaram 49 bilhões em bens e serviços brasileiros, resultando em um superávit comercial de 29 bilhões em favor dos Estados Unidos. E esse foi o 4º maior superávit que tiveram com qualquer país do mundo. Este argumento, embora factualmente correto, apresenta algumas limitações estratégicas significativas. A Seção 301 não se baseia exclusivamente em déficits comerciais, mas em práticas consideradas discriminatórias ou restritivas. Países podem manter superávites comerciais com os Estados Unidos e, ainda assim, adotar práticas que os americanos consideram problemáticas para as empresas ou setores específicos. Vamos analisar um exemplo específico. Durante a década de 80, o Japão mantinha um superávit comercial significativo com os Estados Unidos, mas isso não impediu a aplicação rigorosa da Seção 301 contra práticas específicas que foram consideradas discriminatórias. O foco excessivo no superávit pode distrair da necessidade de abordar substantivamente as práticas específicas identificadas na investigação como práticas desleais. Na resposta apresentada
USTR, o governo brasileiro contou também com a colaboração de atores relevantes do setor privado, entre eles a Confederação Nacional da Indústria, a Embraer, e diferentes associações ligadas ao comércio exterior e à propriedade intelectual. Essa participação revela um esforço para demonstrar uma unidade nacional na defesa, mas ao analisar mais de perto, fica claro que essa cooperação não foi totalmente coordenada. A CNI adotou uma postura de defesa ampla, aliando-se ao discurso jurídico do governo de que não há práticas discriminatórias contra os Estados Unidos. Porém, no entanto, sua manifestação permaneceu genérica demais, sem oferecer dados setoriais específicos que poderiam reforçar a narrativa oficial. Já a Embraer acabou se concentrando em um argumento essencialmente setorial, a importância estratégica da empresa para a economia americana e para a geração de empregos nos Estados Unidos. Embora válido, esse ponto não dialoga diretamente com as acusações da Seção 301. As associações empresariais também contribuíram, mas de forma fragmentada, defendendo cada um seu próprio interesse, sem uma integração clara ao núcleo de estratégia do governo em si. Esse conjunto de manifestações, ainda que positivo para demonstrar que o Brasil não está isolado, expõe uma fragilidade, a ausência de uma linha mestra coordenada. Em vez de um discurso único unificado, o que se vê aqui é um mosaico de defesas paralelas, algumas genéricas demais, outras excessivamente setoriais, e essa fragmentação pode ser interpretada pela USTR como falta de consistência interna na defesa brasileira. E aqui está o ponto crítico. Os americanos tendem a explorar justamente esse descompasso. Se identificarem que o governo e o setor privado não apresentam sua posição integrada, podem argumentar que as próprias entidades brasileiras não reconhecem plenamente a solidez da defesa oficial. Em uma audiência pública, como a de 3 de setembro, essa divergência se torna ainda mais visível e pode enfraquecer o peso da posição brasileira no processo. Além disso, a gente não pode esquecer que também está aberto para empresas e institutos americanos apresentarem seus argumentos contra o Brasil, principalmente aquelas empresas que sofreram algum tipo, de fato, de restrição do governo brasileiro ou até mesmo imposição de condições que pediram a sua atuação no país. E principalmente os fatos narrados por empresas ou instituições americanas têm um peso muito forte que contrapõe diretamente o discurso do governo. Agora, quais são os riscos de fato para o Brasil dessa estratégia tomada pelo governo? A análise desses riscos precisa ser feita levando em conta não apenas a resposta oficial do governo, mas também a forma como o setor privado foi incorporado nesse processo. Como a gente viu, apesar da participação de entidades importantes como a CNI, a Embraer e outras associações empresariais, não houve uma coordenação plena entre os argumentos apresentados. E essa fragmentação aumenta a vulnerabilidade da defesa brasileira. Do ponto de vista americano, uma estratégia que combina a contestação da legitimidade da Seção 301 com defesas setoriais pouco articuladas transmite a imagem de resistência e não de consistência. E a USTR pode interpretar que o Brasil não conseguiu apresentar uma narrativa única, baseada em evidências robustas e sustentada de forma coesa por governo e setores produtivos. Essa percepção por si só já enfraquece a posição brasileira nesse conflito. Além disso, a ênfase em argumentos retóricos demais, sem dados mensuráveis sobre os impactos do PIX, a aplicação de multas nas redes sociais, avanços em propriedade intelectual, redução de desmatamento, criam espaço para que os americanos descartem a defesa como não verificada. Somada à falta de coordenação com o setor privado, essa abordagem acaba aumentando o risco de que as conclusões da USTR sejam mais duras. Em termos práticos, isso acaba significando que o Brasil pode chegar lá na audiência do dia 3 de setembro sem uma posição sólida, de fato, para negociar com os Estados Unidos. E a consequência mais provável é a abertura de margem para medidas retaliatórias ainda mais amplas, uma vez que os americanos dificilmente se impressionarão com argumentos abstratos e fragmentados. Historicamente, países que optaram por essa linha defensiva que o Brasil adotou, contestando a legitimidade da Seção 301 sem oferecer evidências detalhadas de fato, acabaram enfrentando respostas mais severas do que aqueles que apresentaram planos claros de correção. Só para se ter uma ideia e um comparativo, a resposta oficial do governo brasileiro contava com apenas 91 páginas de texto retórico. Uma investigação semelhante contra a China do ano passado, de 2024, contou com uma resposta sólida do governo chinês em um documento com mais de 3.000 páginas de fatos, dados e históricos que de fato tinham a intenção de defender objetivamente o país das acusações enfrentadas pela Seção 301. No final das contas, parece que o governo brasileiro teve preguiça de fato se defender perante os Estados Unidos. A resposta brasileira à investigação da 301 deixa clara a escolha de uma estratégia arriscada. Em vez de se apoiar em evidências concretas, em uma narrativa unificada entre governo e setor privado, o país preferiu contestar a legitimidade do processo e apresentar defesas totalmente fragmentadas. O problema é que, na prática, essa linha não impede a aplicação de medidas americanas e pode até reforçar a percepção de falta da disposição em enfrentar essas questões de forma direta e objetiva pelo governo brasileiro. O próximo momento crítico dessa história toda vai acontecer no dia 3 de setembro, na audiência pública. É ali que veremos se o Brasil insistirá nessa linha defensiva ou se buscará apresentar elementos mais concretos. O fato é que, até agora, a estratégia adotada fragiliza as chances de um desfecho favorável para o Brasil. Há algo em
todos esses áudios que ninguém comentou. Jair Bolsonaro falando que ele está conversando com Gilmar Mendes por meio de interlocutores para resolver o problema Alexandre de Moraes. E por quê? Porque Alexandre de Moraes está sozinho na corte. Lembremos-nos, Gilmar Mendes saiu em defesa pública de Alexandre de Moraes. Então, por que Alexandre de Moraes teria interesse em pedir à Polícia Federal, porque isso sim foi ordem dele, a Gestapo é dele, por que Alexandre de Moraes teria interesse de vazar essa informação de que ele está sozinho na corte? É porque ele está caindo atirando. O X apresentou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos sobre as ações políticas e práticas do Brasil. Só um detalhe, desculpa, Lacombe. É bom lembrar que o Brasil não tem mais embaixada. Não tem embaixador, melhor dizendo. A Maria Luísa Viotti foi aquela que levou a porta na cara. É USTR. It's too late. It's too late. Então o Brasil está sem embaixador americano, então o Brasil está com um representante do comércio dos Estados Unidos. Por isso que ele enviou isso para o representante do trade, né, do comércio americano. Desculpa. Vamos lá. Sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem sobrecarregar injustamente o comércio dos Estados Unidos e, em particular, as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam preocupações sérias em relação à necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando os provedores de serviços digitais dos Estados Unidos e justificando escrutínio sob a seção 301. O X opera no Brasil desde 2012, é lar de uma das nossas maiores bases de usuários, mas decisões judiciais recentes estão minando o Marco Civil da Internet de 2014, que protegia a liberdade de expressão, a privacidade e a responsabilidade de intermediários. O X destacou em nossos comentários enviados à representante comercial que essas novas decisões judiciais, que anulam aspectos significativos do Marco Civil da Internet, ameaçam a liberdade de expressão, bem como o comércio digital dos Estados Unidos. Os comentários do X ao representante comercial dos Estados Unidos argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Estados Unidos e Brasil, forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações até mesmo de usuários dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal do Brasil confirmou isso, ignorando normas internacionais e criando... Cliquei na quarta. E criando conflitos com as leis americanas. Não, mas estava no finalzinho. Tá, então vou para o próximo. 3 agora. 4. Em junho de 2025. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei de Governança da Internet do país, é parcialmente inconstitucional, lembra? O artigo 19, né? Permitindo que plataformas de mídia social sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e coloca em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários dos Estados Unidos. Instamos o representante comercial a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, e tem notícias para comprovar isso, né? Mas quem ataca a soberania brasileira é o governo dos Estados Unidos. Rapidinho, Lacombe, ele está mencionando aqui o fato de que no início a minha conta, a do Daniel Silveira, a do Bernardo Kister, a do Oswaldo Eustáquio também, se eu não me engano. Tem notícia sobre isso, depois a gente pode mostrar. No início, as nossas contas ficavam assim, era worldwide, blocked worldwide. Banida no mundo todo. Ou seja, banido no mundo todo. Até hoje, a minha primeira conta no Instagram, você não acessa aqui nos Estados Unidos. Tá banida aqui. Ela tá banida aqui. Ou seja, ela só pode ser vista na Alemanha, sabe lá Deus por quê. Mas até hoje a minha conta no Instagram tá assim, a primeira. São essas contas que ele tá tem notícias tá depois a produção aí o Elon Musk Moraes manda me deu de volta a conta. Aí o Elon Musk devolveu em nível mundial, até um negócio bem feio, em nível mundial ou globalmente. Aí ele devolveu a minha conta, o Elon Musk. Nisso que ele devolveu a minha conta, e eu pude conversar com o próprio Elon Musk, ele morreu de rir quando eu falei para ele do OnlyFans, da minha conta no OnlyFans.
Nisso que o Elon Musk devolveu minha conta e eu bati um papo com ele no X, naquele Spaces, foi aí que o Alexandre de Moraes dobrou, né, mais uma vez a aposta e continuou fazendo isso aí que ele está falando. Mas vai lá, continua. Só para explicar para o pessoal que não está ciente. Tá. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, mesmo que seja legal em outros lugares, como os Estados Unidos. O tribunal considerou isso uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso. O X destaca esse risco em nossos comentários ao representante comercial. Desde 2020, é o último, tá, gente? O STF e o Tribunal Eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, emitiram ordens secretas para que o X removesse usuários como políticos, jornalistas e até alguns indivíduos dos Estados Unidos. Essas ordens frequentemente envolvem suspensões completas de contas sem notificação ou possibilidade de recurso. Os recursos do X foram rejeitados e o não cumprimento resultou em proibições em todo o país, contas congeladas e a apreensão de $2 milhões da Starlink, da SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. A questão era com o X. O efeito cumulativo tem sido uma deterioração significativa no clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, minando tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e investimento transfronteiriços no setor de tecnologia. Toma, desavisado, toma. Quem é que interfere, né, na soberania de quem, no fim das contas? Pois é isso. Ou seja, não adianta querer apagar o passado, não adianta querer fingir que não aconteceu. Não adianta... Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ali a data, ali. 1º de agosto de 2020. 1º de agosto, um dia antes do meu aniversário. 1º de agosto de 2020. Tem várias dessas. Tem umas com um título horrível. Em nível mundial. Uma coisa assim. A nível mundial, em nível mundial. Sei lá como é que usar. Sabe que num dos processos, o Alexandre de Moraes tentou bloquear todas as contas com o nome Alan no mundo. Isso é bizarro. Você viu isso aí? Sabia disso? Não. Dessa eu não sabia. Aí os advogados do Facebook explicaram para o Alexandre de Moraes que ele não podia fazer isso. Que eu estava criando várias para isso. Ele pediu para bloquear todas as contas que tivessem o nome Alan. No mundo inteiro. Todo. É muito amor, né? Eu não o culpo, eu sou irresistível, mas porque o cara é louco, né? E até hoje a gente não sabe como é que ele usava aquele @Alexandre, né? Quantos milhões, cara, de Alexandre tem no mundo? O cara era @Alexandre. Pego aqui porque já aconteceu tanta coisa aqui no grupo. Aí, professor, foi rápido. Olha lá. Banco do Brasil encerra conta de Bolsonaro nos Estados Unidos. Protocolo rígido. Compliance do Banco do Brasil fez a empresa encerrar conta de Bolsonaro. O Banco do Brasil alega protocolos rígidos de acompanhamento de movimentações. Então vamos lá. Vamos dar a gargalhada? Flávio Dino inventou de dizer que tem lei Magnitsky, que não tem essa parada, que não vale no Brasil. Então ele quer que os bancos brasileiros continuem todos ligados ao Alexandre de Moraes, né, que não vai acontecer nada com eles, que eles não serão sancionados, não vão ter que pagar multas bilionárias como o BNP Paribas, que é o maior banco da França, teve que pagar, porque fez negócios com iranianos e sírios sancionados pelos Estados Unidos, 8 bilhões e 900 milhões de dólares, como o Wingbank da Holanda, que pagou 900 milhões de dólares também por fazer negócios com sancionados. O Flávio Dino diz que não, está liberado, e se deixarem de fazer, vão ser punidos pelo STF. Vamos. Recebi a informação de um amigo, né, que o movimento nas agências do Banco do Brasil Américas, do BB Américas, são 4 agências aqui na Flórida, tem uma aqui em Orlando, na International Drive, que está uma fila quase de clientes correndo lá para sacar seu dinheiro, para tirar o dinheiro do BB e levar para um banco americano. Então, parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Não tem como
nenhum banco operar sem ter ligação com os Estados Unidos. O dinheiro passa por aqui. Sistema global financeiro, sistema SWIFT, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, que é, né, o Banco do Brasil aqui, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem. E o relato desse meu amigo é que a gerente que o atendeu está desesperada. Ela falou que não para de atender cliente brasileiro, sacando tudo que tem, esvaziando a sua conta e levando para bancos decentes, né? Bank of America, Chase e por aí vai, JP Morgan. Flávio Dino, meu irmão. Alex Soros. Então, Filho do George o que eu queria te mostrar, Max? Paga pedágio. Olha, tá ali com o Randolph Paga Filho. pedágio, que é rapidinho a gente sabe quem tá por trás, né? Tá ali, ó, Randolph Rodrigues, o... É o namorado da Fátima Bernardes? Eu ia falar que era o chifre do Bonner, mas é ele mesmo, namorado da Fátima. O namorado da Fátima Bernardes disse que não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Pô, mas eu não Bernardes. sei o nome dele. Nem eu. É eu. Então ele Aí continua passa aí, sendo passa aí, namorado não, da calma Fátima que tem Bernardes. mais, calma que tem mais, ó. Filho do George Soros, vai pro lado ali. Travou aqui pra Deu gente? uma travada, deu uma travada. Aí. Não, passou. Volta. Antes dele. Aí, ó. Olha aí, com a galerinha toda do PT, mais uma. Felipe? Ele com Traveco. Felipe Santos? Isso. Quem é o da outra que tem? Não sei. Desconhecido. Paz. Os caras conversando com fone, mano. Pra traduzir. Ali, o Randolph, pode passar. Agora a gente sabe quem que tá financiando essa galera toda. Lembra quando teve aquele vídeo, Max, que eu falei, ó? O primeiro vídeo do Lula, do Ministério do... que era o ministério onde participava o Rogério Marinho. Desenvolvimento social? Ah, sim. Desenvolvimento Que era, regional, né? que era o Desenvolvimento Bill regional. Gates. E aí o Haddad, que era o Bill Gates. Eu falei, isso aqui mostra quem é que tá por trás do trabalho do Lula e do Alexandre de Moraes. E tu sabe por que eles foram lá, né? Sabe por que Aí, ele ó. foi lá, né? Sim, pra mim, ele foi lá porque secou o financiamento do PT e ele vai conseguir outro financiamento por aí. Vai vir de outras fontes. É. Porque secou o Marcelo. SESI, né? Testosterona da sala toda não passa de 50. Provavelmente. Mas tá aí, ó. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, a pergunta de 42 bilhões de reais, no caso dos bancos brasileiros. Se vocês, banqueiros, já precificaram que apoiar o Supremo vai ser pior do que cumprir a Lei Magnitsky, o que vocês vão fazer? Vão cumprir? Vão cancelar as contas? Vão fazer o quê? Bom, sobre isso, o próprio Globo continua dizendo. Por causa disso, enquanto os preços das ações despencavam nas telas dos operadores, não tem que botar, deixa a nossa musiquinha triste, que eu vou ler a notícia, porque é muito triste. Por causa disso, enquanto os preços das ações despencavam nas telas dos operadores, os executivos de grandes instituições passavam o dia em reuniões e ligações com interlocutores em escritórios de advocacia e bancos internacionais para tentar vislumbrar uma saída para escapar desse dilema. A saída mais óbvia foi resumida em uma análise do BTG Pactual que circulou ao longo do dia entre os operadores do mercado. Fechar preventivamente as contas de possíveis alvos da Lei Magnitsky, antes mesmo do banco ser comunicado a respeito da sanção. Diz o texto do BTG: encerrar ou segregar conta por política interna é lícito. Fazê-lo porque mandaram de fora não é. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias nos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Nesse contexto, o encerramento é preventivo antes das notificações formais, e isso reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamento no Brasil de sanções nos Estados Unidos. Reduz, mas não elimina
o risco de novas complicações por conta das sanções já feitas ao ministro Alexandre de Moraes. A essa altura, o aviso da sanção contra ele já chegou aos bancos brasileiros, que não escapariam de uma liminar do Dino. Estou lendo o texto do Globo. Seu custo já foi estimado ontem pela Faria Lima. Os prejuízos que podem vir por aí, no entanto, são tão difíceis de calcular quanto a reação de Donald Trump. Só o que dá para dizer é que não serão pequenos. Meus queridos amigos, som na caixa, Bruno. Deixe aqui a sua risada. Deixe aqui no chat a sua risada. Porque esse é o seu momento. Esse é o seu momento contra todos aqueles que estão te ferrando há anos. Há anos. Solta o riso no chat. Encha o seu pulmão e ria da desgraça dos bancos do Brasil. Alguns ministros do Supremo acreditavam que a decisão do Flávio Dino ia fazer com que os bancos buscassem soluções que beneficiassem os ministros. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o BTG Pactual, que é simplesmente o maior banco de investimentos da América Latina, está propondo o oposto. O que eles estão falando é assim: ora, já que as sanções secundárias podem falir o meu banco, eu vou cancelar a conta de todos os possíveis alvos da Lei Magnitsky antes deles serem sancionados. Ou seja, os ministros queriam que os bancos entregassem uma solução benéfica para o STF e, na verdade, estão recebendo uma solução que joga todos eles no buraco. Eles queriam que os bancos não cumprissem a Magnitsky contra ninguém, mas o que o BTG está orientando a fazer é cancelar logo as contas de todo mundo antes que dê problema. Não é só a conta do sancionado, mas todo mundo que esteja na mira de sanções. Seguindo essa política, o BTG já cancelaria agora as contas do Gilmar, do Barroso, do Flávio Dino, do Paulo Gonet, e a lista pode crescer a partir do início do mês que vem. Na verdade, ministros, eu acho que quem determina se as suas contas vão continuar abertas ou não sou eu. Porque se eu começar a dizer que vocês vão sofrer sanções, eu acho que os bancos vão encerrar suas contas. Se seguirem essa lógica do BTG, Paulo Figueiredo vai, com o seu Twitter e com o seu programa Paulo Figueiredo Show, encerrar as contas dos ministros do STF. Será que eu vou ser bonzinho? Será que eu não vou acordar amanhã e dizer eu acho que eu vou pedir o cancelamento da conta da mulher do ministro... Deixa eu rodar aqui. Toffoli. Por que não? A sorte de vocês é que eu sou um homem ético. Porque a casa caiu e a casa caiu pesado. Não se engane. Nada na Faria Lima acontece sem que tenha sido conversado entre os banqueiros. Se o BTG está puxando as coisas nessa direção, pode ter certeza. Itaú faz a mesma coisa, Santander, Bradesco. E esse foi o tamanho da cagada que criou o senhor Alexandre de Moraes e aumentou o senhor Flávio Dino. Como eu disse no X, ministro Gordola, você é o cara, coraçãozinho para você. Parece que você trabalha para a gente, Gordola. Muito obrigado por tudo que você está fazendo. Continue com esse trabalho maravilhoso. A gente precisa de pessoas como você. Outro que a gente sempre diz que nos ajuda, essa pauta é muito gostosa, né? Eu tenho tido um prazer, acho que está descrito na minha cara, o prazer que eu tenho de fazer o Paulo Figueiredo Show ultimamente. É muita alegria. Craque do jogo, como estão dizendo aqui no chat, Gordola é o craque do jogo, realmente o craque do jogo. Ele tá comendo a bola, comendo pizza, comendo lasanha, comendo bolo, tá comendo tudo. É por isso que parece um pote de graxa. A decisão de blindar, do Flávio Dino de blindar o Moraes dividiu integrante do Supremo. Dino acabou se antecipando ao Zanin, relator da única ação existente no Supremo, especificamente sobre a aplicação da Magnitsky.
Zanin havia sinalizado a interlocutores no Supremo e no mercado financeiro que não daria nenhuma decisão às pressas sem antes ouvir os bancos e outros envolvidos no tema. Parte dos ministros da corte avalia que, mesmo sem ser o responsável pelo tema do tribunal, Dino quis dar um recado aos bancos que operam no Brasil. Em conversas reservadas, o ministro sinalizou que as instituições financeiras estão proibidas de aplicar sanções amorais e que punirá quem desobedecer à determinação. Dessa maneira, Dino seguiu um caminho diferente do que pregava uma ala do tribunal, que apostava na cautela prometida por Zanin. A decisão de Dino foi resultado de conversas entre integrantes do Supremo e banqueiros nas últimas semanas. Não sei se eu culpo muito isso, não. Eu acho que aqui é uma decisão que eu acho que, inclusive, pega alguns ministros importantes de surpresa. Um ministro do Supremo afirmou sob reserva que chegou a comunicar aos donos de bancos que o tribunal poderia dar uma contraordem. Na tentativa de anular os efeitos da Magnitsky em território brasileiro, a decisão de Dino seria a confirmação dessa contraordem. Bom, quem que estava nesse evento, né? Zanin, Gilmar, né? E o Moraes. Representantes dos bancos afirmam, no entanto, que a sanção financeira contra Moraes e a decisão de Dino os deixam em posição delicada. A avaliação de um banco consultado pela Folha é que a sanção dos americanos não significava necessariamente que a legislação dos Estados Unidos seria aplicada no Brasil. O temor, na verdade, é com os desdobramentos fora do país de um eventual descumprimento da Magnitsky em território brasileiro. E aí diz, né? Tá falando do caso do Zanin e tudo mais. O Zanin, ele tinha enviado o caso à PGR para manifestação e quer ainda conhecer a posição de outras partes interessadas. Ou seja, o Zanin ia esperar a PGR, ia esperar a AGU, ia esperar a FEBRABAN. A decisão de Dino acabou mudando esse plano. O ministro tomou a decisão em um processo alheio ao caso, sem ouvir as partes interessadas, e ainda abriu a possibilidade de punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Moraes. Eu acho que ele teve seu dia de Alexandre de Moraes, né? Decisão de Dino sobre a aplicação de leis estrangeiras, divide Supremo, que aguarda parecer da PGR em ação sobre sanções a Moraes. Vocês acham que será que o Fachin, a Carmen Lúcia, estão dispostos a comprar essa briga? O Dino e o Moraes, com certeza. Fux, Mendonça e Cássio, de jeito nenhum. Aí sobra Zanin, Barroso e Gilmar Mendes. Eu acho que se um virar, aí já virou 6-5. Pra mim já tá 6-5, mas, assim, pra mim tá 5 de um lado. Eu colocaria a Carmen Lúcia e o Fachin com os 3. E assim, eu não tô disposto a comprar essa briga. Não que eles não vão, sei lá, abraçar, mas nesse momento, se perguntar se vocês acham que a gente devia brigar, acho que eles vão falar, fica de boa. PGR avalia a extensão da lei Magnitsky antes de aparecer em ação que pede veto às sanções de Moraes. Avalia a extensão, gente. O que é que ele avalia? Tá esperando uma reação. Está esperando a reação. Você lê, pelo que você lê na imprensa, pelos comentários que você escuta, pelas preocupações, pelo retrospecto de tudo que Eduardo diz que vai acontecer, acontece, e que todas as promessas que foram feitas pelos americanos, secretário de Estado, secretário de Tesouro, aconteceram. E os Estados Unidos falou, estamos monitorando e tomaremos medidas. Então todo mundo sabe que a medida vai acontecer. O quê? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 2 semanas. Cara, alguma coisa vai acontecer. É uma certeza. Inclusive a imprensa vai falar sobre isso lá na frente. Após reação de Dino, Magnitsky, Supremo guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. Isso daqui pra mim é algo que eu acho que foi colocado. Eu realmente acho, por mais que os caras sejam muito fora da caixinha, eu ainda acho aqui que é muito mais pra, sei lá, tentar dar um susto do que qualquer outra coisa. A carta na manga deles é a seguinte: caso a ofensiva escale, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Que ministros discutiram isso? Será mesmo que o pessoal vai tomar uma medida como essa? Bom, o Estadão já diz que não tem tanta unidade em torno disso. Ministros do Supremo divergem sobre bloqueio de contas de empresas americanas como resposta a Trump. O racha tá latente. Se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo diziam que tinha que esperar o sistema digerir para isolar o Alexandre de Moraes, a coisa tá andando.
O Supremo está dividido sobre os próximos passos a serem tomados na crise com Trump. Integrantes da corte defendem que o tribunal adote medidas contra empresas dos Estados Unidos com interesse no Brasil. Outros ministros veem com cautela uma decisão desse tipo, porque teria potencial para encerrar de vez a relação diplomática entre os dois países. Na avaliação desse grupo, a relação está bastante deteriorada, mas ainda tem espaço para piorar. O Estadão consultou 4 ministros do Supremo em caráter reservado. A ala de ministros que defende a represália às investidas contra a corte afirma que seria possível bloquear ativos de empresas dos Estados Unidos com interesse no Brasil. Na segunda-feira, dia 18, essa resposta do Supremo começou a ser efetivada, com a decisão do Flávio Dino, só que nem todos os ministros do tribunal concordam com a medida. Não há previsão de quando o tema será votado no plenário. Será que se colocar para votar no plenário, a decisão de Dino se mantém? E o problema é que ela, em tese, precisa se manter. Porque, realmente, a decisão internacional para valer no Brasil tem que ter certa validação. O ponto é, a Magnitsky não é uma decisão judicial. É uma decisão que só funciona nos Estados Unidos. Só que, para você acessar os Estados Unidos, você tem que seguir essa ordem nos Estados Unidos. E para seguir lá, você também tem que impor aqui. Por isso que é uma lei global. E aí, vai fazer o quê? Assim, é uma situação insolúvel. E eu acho que os Estados Unidos não estão na posição fraca dessa corda, como é? Quando você puxa, cabo de guerra. Uma parte do tribunal ficou desconfortável com a decisão de Dino porque ela ampliaria a crise internacional, além de deixar os bancos em uma saia justa. Aí diz, na semana passada, Moraes, Gilmar e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros sobre o alcance da lei Magnitsky. Aí você pega a questão da anterior, diz para os bancos que, pode dar ruim, viu? Foi algum dos 3. Os ministros teriam ouvido que os bancos não poderiam evitar os bloqueios em contas porque o sistema financeiro internacional é interligado. Portanto, se os bancos seguirem o entendimento de Dino, podem sofrer prejuízo por descumprimento de regras internacionais. Um dos ministros consultados pelo Estadão aposta que, entre seguir as normas do sistema financeiro e a decisão do Supremo, os bancos ficariam com a primeira opção. Você entendeu, né? Entre seguir o sistema financeiro, a Magnitsky ou a decisão do Supremo, os bancos vão seguir o sistema financeiro. Eles vão aplicar a Magnitsky. Vai se criando um clima. E aquela piada do fritador de hambúrguer, sempre tem Paris. Parece que Paris está saindo do radar. O grupo mais cauteloso do Supremo defende que não se bloqueie recursos de empresas dos Estados Unidos porque seria uma resposta desproporcional. Afinal, o governo dos Estados Unidos não tomou nenhuma medida contra a empresa brasileira nos Estados Unidos. Esses ministros veem no horizonte a possibilidade de encerramento total das relações diplomáticas entre os dois países, com a retirada de representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil e vice-versa. Para eles, o fim da briga está nas mãos de Trump. Nesse caso, haveria pouco espaço para o Supremo atuar se quiser continuar com as represálias. Vocês já viram uma matéria da imprensa brasileira citando este final, que estamos chegando em um ponto onde não existirão mais caminhos para o Supremo tomar mais decisões e que nas mãos do Trump ainda estarão, várias outras medidas graves que possam ser tomadas contra o Brasil. Essa matéria é um marco. O dia de ontem é o marco. Talvez o pico do Mandetta, da questão do a gente só apanhava, ninguém se movia. Ontem é o dia que o pessoal... Agora vai começar a se mover. Isso aqui não é pouca coisa. É a primeira notícia da imprensa que fala o fôlego do judiciário brasileiro está chegando ao fim. A capacidade de reagir está chegando ao fim. É a primeira notícia da imprensa brasileira nos últimos 6, não sei quantos anos, que parece que tem um limite. Lei Magnitsky. Palavra de ordem no governo é de apoio a Flávio Dino. Primeiro momento. Aqui, possivelmente, a turma do Haddad pediu para o Flávio Dino Lauro Jardim postar essa nota. O Palácio do Planalto está preocupada. Impossível não está. Com a escalada do embate entre Brasil e Estados Unidos, mas a palavra de ordem é de apoio ao Flávio Dino. Aí você vê, né? Mas tá preocupado. Sabe quem tá preocupado, viu? Mas por onde vai ter que apoiar o Flávio Dino? Pra tentar
passar para o mercado financeiro a impressão de, olha, nós aqui a gente tem que apoiar porque tem que apoiar, né? Mas saibam que nós estamos preocupados. Quem vai trazer uns bastidores mais é o Igor Gadelha, que diz as ressalvas de ministros de Lula em relação à recente decisão de Dino. Membros do governo Lula viram com ressalvas a decisão de Flávio Dino. A avaliação de ministros influentes de Lula, ouvidos pela coluna, entre eles um com assento no Palácio do Planalto, é que o despacho de Dino não terá grandes efeitos práticos. A turma tá começando a ficar isolada, hein? Tá começando a ficar isolada, hein? E essa decisão realmente é pesadíssima. A Magnitsky tem que ser a Magnitsky, né? Eita que a Magnitsky assusta. Aí vem o Caio Junqueira. A galera já tá procurando para tentar resolver. Para não precisar chegar nos finalmente. Bancos buscam Supremo por explicações sobre decisão de Dino. Não tem explicação. A explicação não é sobre a decisão do ministro. A explicação é sobre outra coisa. O que o pessoal quer saber mesmo, na real, é o seguinte. Vocês vão manter isso daí? Vocês vão realmente manter isso daí? Porque sabe que não tem como a gente seguir. O que eles querem saber é o seguinte, vem cá, qual que vai ser a penalidade que a gente vai tomar? Só pra gente saber aqui, pra gente aprovisionar o dinheiro, a gente vai ter que pagar essa multa. Vai fazer o quê? Não sei o que vocês mandarem fazer, a gente vai fazer. Eu não acho que tem como o judiciário brasileiro caçar a licença de todos os bancos ao mesmo tempo, né? Também, ainda que pegue um outro aí pra Cristo, tu não vai pagar pra ver, né? Vai ser roleta. Mas diz o Caio Junqueira, interlocutores dos grandes bancos do país buscaram nesta terça ministro do Supremo em busca de entender a decisão do Flávio Dino. Não tem o que entender. É entender a questão político-jurídica. O que é que vai vir na mão de vocês sem respeitar a regra? Segundo o integrante de um banco, Gilmar e Zanin foram procurados. Ambos são considerados bons interlocutores do sistema financeiro e com uma visão mais pragmática e menos ideológica, como a que consideram Dino ter sobre o sistema financeiro brasileiro. Os relatos são de que a interlocução do magistrado com os bancos é pequena. Representantes do setor querem compreender se terão de cumprir a decisão de Dino e principalmente apontar as dificuldades de que ela seja cumprida. A leitura de integrantes do setor é que, para os bancos, é difícil não atender a Magnitsky. É muito difícil. É muito difícil. No setor, há inclusive a leitura de que Dino poderia ter lançado a decisão para testar suas consequências e até onde poderia ir para entrar nesse debate, uma vez que a decisão dele se deu dentro de uma ação que não se relaciona com a Magnitsky. O relator natural do caso é Zanin, que acompanha o pedido do PT para que seja verificado o alcance da lei sobre autoridades brasileiras. Por esse motivo, segundo fontes próximas ao Supremo, a decisão do Dino gerou mal-estar no tribunal. Não tem uma nota na imprensa dizendo que o clima está bom. Entre interlocutores dos bancos, ainda há suspeita de que Dino poderia estar abrindo uma nova frente para o Lula se contrapor aos bancos, um alvo histórico de suas críticas. Então, até um caminho aí, ó. Fala aí, velho, reversa a decisão do Dino aí, fala que foi uma decisão ideológica para ajudar o Lula. Por essa interpretação, Lula, que aposta no embate com Trump, poderia agora, né, ter um novo fronte com o sistema financeiro, reforçando seu papel de embate contra os poderosos. Os bancos tinham dado uma solução, mas não quiseram, não. O ministro do Supremo recusa proposta de bancos para se livrarem da Magnitsky. E, curiosamente, foi o que o ChatGPT tinha dito. A gente tinha comentado até em vídeo. Que é o quê? Abra uma conta aí, pô, na Cicobi, na cooperativa de crédito, né? Como forma de se proteger de eventuais efeitos da Magnitsky. Mas o pior é que até as cooperativas de crédito não estão tão blindadas assim, sabe? No final do dia. Eita, vai se criando um clima, hein? Vai se criando um clima cada vez mais complicado neste país. Magnitsky. Aqui pronto. Aqui temos as principais notícias dos bastidores do Poder Judiciário. Ainda tem mais uma pra gente falar lá na frente. Pra ver se os bancos vão ou não se mover. Vimos o que a turma fez mais ou menos no dia de ontem, o que saiu. Então agora, o que saiu na imprensa. Óbvio que saiu muito mais coisa do que esse daqui. Mas são notas que eu acho que dá pra sentir o drama, entender os argumentos utilizados, alguns temores, como o Supremo está sendo enxergado e a quantidade de gente que resolveu dar cara a tapa para defender banqueiro. Começando aqui com Mário Sabino. Magnitsky, Flávio Dino tem TACAP e os Estados Unidos bomba nuclear. Sai na mesma, sei lá, direção do que tá falando do Estadão, né? Tá chegando no fim aí
os possíveis caminhos e medidas que o Supremo pode adotar, enquanto os Estados Unidos ainda tem um arsenal inteiro. Se bem entendi, Flávio Dino pretende que os bancos brasileiros se arrisquem a ser alijados do sistema financeiro internacional para que seu colega, o Moraes, possa escapar da Magnitsky e continuar a ter conta corrente e usar cartão de crédito no Brasil. Unidas nos Estados Unidos, é aí que mora o Buzilis. Os bancos brasileiros negociam nos Estados Unidos e têm contratos com instituições financeiras de lá. Operam com dólar, estão inseridos no sistema financeiro internacional comandado pelos gringos e, não menos importante, dependem tecnologicamente de empresas americanas. Se os bancos nacionais, com interesse nos Estados Unidos, todos, se virem obrigados a desobedecer a Magnitsky no Brasil, eles poderão ter os seus investimentos, os seus financiamentos, as suas transações de qualquer tipo cancelados em território americano e possivelmente em outros países ocidentais, com consequências desastrosas não só para os próprios bancos, como para os seus clientes. Mas, se empresas americanas estabelecidas no Brasil, como as grandes operadoras de cartão de crédito, forem forçadas a ignorar a legislação dos Estados Unidos pelo Supremo, elas certamente vão preferir sair daqui do que serem punidas severamente no mercado em quem tem sede, o maior do mundo. No caso das operadoras, todos os brasileiros ficariam sem cartão de crédito, não apenas Moraes. Em resumo, Flávio Dino tem TACAP, Estados Unidos tem bomba nuclear e os bancos nacionais poderão ser tidos por ambos. Nós poderemos, né? Não só os bancos, o povo também. Aí vem o Maiorovic, jurista. Eu nem vou dar play nesse vídeo, mas mando para vocês. Passa aqui uns 2 minutos falando que é surreal esse nível de decisão, tomando assim numa coisa que não tem nada a ver, que é a questão lá da dívida com o Reino Unido, dos municípios, que é um absurdo, que ele extrapolou todos os limites. Até agora não tem ninguém defendendo. Aí a Globo, a casa do PT, também manda. Magnitsky e decisão de Dino deixam bancos em posição delicadíssima de jurista. Ninguém entrou em campo para defender. Flávio Dino conseguiu se isolar e colocar todo o sistema financeiro contra o Supremo. Craque do jogo. Amanda Klein. Falta a compreensão do Supremo sobre a lei Magnitsky, diz banqueiro. Foi lá conversar, né? Essa matéria também fala com as pessoas. Mas está ali, né? Vai gerar problema para todos os clientes do Banco do Brasil. Está fácil para o Dino falar isso. O que o Banco do Brasil vai fazer? Sofrer prejuízo e processar o governo brasileiro? Questiona o executivo. Ele explica que existem basicamente 2 níveis da Magnitsky. Balela não tem esse papo de 2 níveis. E o Vinícius diz, né? Desenhando, a sanção não será aplicada no Brasil, mas nos Estados Unidos, explica o presidente de um grande banco nacional. Aí, a UOL também conversou com Alexandre Schwartzman. Não é aspas porque ele falou. Eu mando esse vídeo no Telegram. Não é correto colocar os bancos ou qualquer empresa numa situação como essa. Se os bancos tomarem uma multa gigantesca e forem excluídos do SWIFT, o que acontece com os clientes desses bancos? Não sei. Não faço ideia. Você que tem que me falar, Schwartzman. A imprensa inteira se vira contra o poder judiciário. O Estadão foi o único veículo que resolveu comentar sobre o assunto. O assunto mais importante do Brasil. A Folha e o Globo, eles publicam o editorial no final da noite. Ou seja, no dia de ontem, já pela manhã, já dava para quantificar o prejuízo bilionário dos bancos. Já pela manhã já estava aí gerando um prejuízo gigantesco nas ações. Então, não tem como você não comentar sobre isso. Porque são 2 dias de caos que o Brasil está vivendo. Uma decisão totalmente fora da caixinha. Até porque todos os, programas jornalísticos, da Globo News como todos, só estavam falando do Flávio Dino. Então, por que a Globo e a Folha, que sempre falam do principal assunto do dia e de outros assuntos, né? Ninguém publica um único editorial. Por que eles estão ignorando? Acho que não querem se queimar frente aos seus amigos do Supremo e expor suas opiniões. O Estadão foi o único. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, se nem o Estadão postar, a coisa vai ficar estranha. Mas tá ali. O voluntarismo temerário do senhor Dino. O ministro do Supremo, Flávio Dino, tomou uma decisão temerária para dizer o mínimo.
Dino achou que era caso de usar os autos da arguição de descumprimento do preceito fundamental na DPF 1178 relativo ao desastre ambiental de Mariana para fazer um manifesto político em nome da defesa da soberania nacional contra os arreganhos do Trump. E ao fazê-lo, o senhor Dino criou uma situação de enorme insegurança jurídica para o sistema financeiro brasileiro. Um feito e tanto para um ministro calouro na história do Supremo. Acabou de chegar e já aprontou essa. Bacana, né? Agora é curioso, quando eu falo assim, né? Insegurança jurídica para o sistema financeiro brasileiro. Ou seja, o Estadão deveria aplicar Magnitsky, né? Porque ele não tá falando que não é pra aplicar. Então você vê que toda a imprensa brasileira já aceitou que o cara realmente tem que rodar, que o cara realmente tem que perder a conta. E se ele perder e os Estados Unidos resolverem pra cima dos outros 10, o que acontece? E se a gente estiver chegando numa situação... não vou nem falar isso pra vocês não começarem a ficar ansiosos. Deixa a gente chegar no... O Dedé tá demais, viu? Capaz do PT hoje, sem brincadeira, entrar com ação pra incluir André Esteves no inquérito do Supremo que tá investigando, né, a obstrução da justiça de Eduardo Bolsonaro. Tô falando sério. André Esteves, pode entrar, busca... Não duvide. Não... Vocês vão ver o que o André Esteves, o BTG, falou. Mas aí ele começa, né? O caso, bababá, legitimidades, municípios, falando da DPF e tudo mais, e vem. O problema que foi feito, né, tá na instrumentalização da DPF para influenciar outro debate de altíssima complexidade, envolvendo a sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos a Moraes nos termos da Magnitsky. Aí vem, como se sabe, a Magnitsky não vale fora do Brasil, ou seja, essa lei, como quase todas as outras, não produz efeitos extraterritoriais, vale dizer, não viola propriamente a soberania de outro país. O que a Magnitsky determina é que pessoas físicas, jurídicas, toda aquela explicação. No que concerne a situação de Moraes, bancos brasileiros com operações em dólar no negócio dos Estados Unidos não podem simplesmente seguir tendo o ministro como cliente, ignorando a sanção imposta pela Casa Branca, sob pena de sofrer duríssimas retaliações econômicas e políticas que poderiam, no limite, inviabilizar suas atividades. O uso da Magnitsky para punir Moraes, aí vem, né? Medida arbitrária, sem qualquer lastro de espírito da lei, sua instrumentalização caracteriza pelo Trump, Estado bruto, um presidente que usa o descomunal poder dos Estados Unidos para impor suas vontades, no caso, subjugar o Supremo para livrar a cara de Bolsonaro, enfim. Aquele parágrafo padrão do Estadão. Só que o problema é outro. Ao agir para proteger um colega, Dino impôs às instituições financeiras brasileiras uma escolha impossível. Desobedecer ao Supremo e sofrer sanções no Brasil ou desrespeitar Magnitsky, pondo em risco suas operações nos Estados Unidos. Então não é possível. É uma escolha que precisará ser feita. O que é impossível é sair ileso. Mas vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Não é uma escolha impossível. A escolha é possível. Agora é uma escolha com custo. Esse risco teve um preço. Só nas últimas 48 horas, os maiores bancos do país perderam quase 42 bilhões de reais em valor. Ademais, se haver necessidade de analisar os efeitos da Magnitsky aqui, a questão deveria ter sido apreciada no caso do Zanin, né? Por que o Flávio Dino se antecipou? O voluntarismo de Dino mostra como a tentação de usar o Supremo como espaço de militância política faz mal ao país. A Corte deveria se limitar-se à última linha de defesa da Constituição, que já é muita coisa, não a central de recados políticos ideológicos. Ao transformar a DPF 1178 em instrumento para blindar Moraes, Dino instalou um tumulto jurídico e econômico que ninguém no Brasil, ao menos por hora, sabe como resolver. Não tem como resolver, irmão. Não tem como resolver, não tem como resolver. Gostei dessa conclusão. Aí o Estadão trouxe um especialista, Velber Barral, sócio de Barral Parente Pinheiro Advogados e ex-secretário de Comércio Exterior. Todos os especialistas da imprensa estão contra o Supremo. Todos estão ao lado dos bancos. Todos estão no ponto do cara, não dá para desrespeitar Magnitsky. De Magnitsky a golfinhos, não se trata de aceitar uma lei estrangeira, mas de conseguir ignorá-la. A máxima de que cada Estado impõe territorialmente sua lei sobrevive nos manuais de direito internacional, mas no mundo real, das cadeias de valor, sistemas financeiros integrados e conflitos geopolíticos, a história é mais complexa. O princípio da territorialidade é cada vez mais tensionado por normas que cruzam fronteiras, seja para punir violações de direitos humanos, proteger interesses ambientais, combater corrupção ou simplesmente afirmar valores políticos. Aí vem, fala do caso do Dino, fala que também teve um caso no CAD, fala que são dois casos distintos, mas com um ponto em comum, regras estrangeiras afetando diretamente o comportamento de empresas brasileiras.
A Magnitsky é aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, autoriza as sanções, aí ele vem aquela explicação de boa, né? Diz que isso já acontece há muito tempo. O que muda agora é o alcance político. Com apenas o nome na STN List, bancos ou entidades financeiras com agências ou ativos nos Estados Unidos devem revisar sistemas de compliance, bloquear contas, encerrar relações comerciais. O problema é que no mundo dos fluxos financeiros e das transações digitais, a questão não é se o Brasil aceita ou não a lei estrangeira, é se consegue ignorá-la sem custo. Não consegue. Vai pagar o custo? Do outro lado, aí fala a questão das commodities, das trades, um caso aí do CAD, nem vou entrar nisso por causa do tempo. A ideia de que o direito termina na fronteira nacional é no mínimo simplificadora. O Brasil mesmo prevê regras com efeitos extraterritoriais. O Código Penal, artigo 7º, permite a punição de crimes cometidos no exterior contra brasileiros ou patrimônio brasileiro. A lei também alcança atos de corrupção cometidos por nacionais fora do país. Hoje, potências como Estados Unidos, União Europeia, China impõem sanções, regras ambientais e condicionantes a empresas ou governos estrangeiros com base em vínculos muitas vezes frágeis, uma subsidiária, uma operação financeira, uma remessa que passou por Nova York. E para proteger suas empresas, muitos países adotam leis chamadas de anti-sanções, como o Blocking Statute europeu, que tenta blindar empresas da Europa contra sanções unilaterais de outros países. Só que tem um bloco europeu inteiro, que se você tomar uma medida contra você está atacando toda a União Europeia. E o Brasil? Será que o Brasil tem alguma força nesse cabo de guerra? O Brasil nunca adotou norma semelhante. Esse vazio normativo deixa os bancos e empresas brasileiras em dilemas incontornáveis. Dilema não apenas jurídico, mas operacional e exige mais que notas diplomáticas ou discursos sobre soberania. Ninguém está dizendo que o Brasil deva circunvar incondicionalmente as normas estrangeiras, mas tampouco se pode ignorar suas consequências. Ou seja, cara, se curva aí, capitula. No cenário atual, onde instabilidade geopolítica e disputas comerciais se intensificam, a tendência é que normas desse jeito, né, se multipliquem. Ignora esse movimento e condenar nossas empresas de segurança jurídica. Aí fala da urgência, né, de uma abordagem, instituição da crise, tudo mais, pipipi, popopô, para falar que o judiciário, por sua vez, precisa compreender os efeitos internacionais de suas decisões, especialmente em temas ambientais, financeiros ou concorrenciais. Há que se compreender que a aplicação extraterritorial de normas é, mais que tudo, exercício de poder. Esse vídeo aqui tem que dar play. Esse precisa. CNN levou um banqueiro. Esqueci qual banco. Acho que é Banco BG. Ele era do Votorantim, acho que ele tá no BG, um negócio desse. Levou o maluco. Levou um banqueiro pra falar da situação. Perguntou, banqueirinho, e aí? Vai dar ruim ou não? BV, ó. Banco BV, pronto. Escute só. Existe a possibilidade, por exemplo, de o Brasil e bancos brasileiros ficarem impedidos de usar o SWIFT, por exemplo, sistema de pagamento global, e aí isso tem um impacto não só para os bancos, como para o comércio, para as empresas que precisam exportar e importar, não é isso? Assim, a possibilidade existe, né? A gente está, de fato, numa escalada, são decisões políticas, portanto, imprevisíveis, e hoje circulou ao longo do dia, daí o nervosismo do mercado, essas possibilidades. Então, você pode, se caso os bancos brasileiros não cumpram a legislação norte-americana, eles são multados, são multas, a gente viu em vários casos na Europa, multas relevantes. Isso pode... 9 bilhões de dólares. 8,9 do BNP. Então, assim, você tem valores relevantes e você pode escalar para controle de meios de pagamento, SWIFT, né? E sufocar a economia brasileira, que é altamente dependente de fluxos capitais. Me parece um cenário extremo, né? Me parece um cenário extremo porque isso implicaria uma certa passividade da sociedade, do governo em relação a esse tema. Mas a medida... E parece um cenário extremo por uma passividade da sociedade e do governo. Ele falou da sociedade também, assim, ou seja, ninguém fazer nada. O governo não vai fazer nada, mas quando ele fala de sociedade, você acha que ele tá falando de vocês? Porque o povo não faz nada, né? Eu acho que ele tá falando o seguinte, ó, cara... Como vai se movimentar, né? Os bancos vão ter que se movimentar. O setor privado vai ter que se movimentar. Estamos chegando num ponto de... Não sei, né? Que alguma coisa vai acontecer. Que a briga não vai ser mais bolsonaristas contra todos. Não que os caras vão estar do lado dos bolsonaristas, mas... a sociedade não vai ficar de braços cruzados, né?
Estamos falando de alguns bilhões. Como somos uma economia de mercado, a minha esperança é que o que aconteceu hoje nos mercados financeiros seja um alerta para que a gente tenha que ter uma condução mais pragmática, ou uma coordenação, como você questionou, para que se evite essa escalada. Então, eu acho que a coisa não vai caminhar para esse lado, mas alguma probabilidade que isso aconteça existe e os mercados precificaram isso. Ao longo desse... Eu assisti esse programa na íntegra. Eles falam muito, ó, isso aí vai gerar desemprego impacta a questão eleitoral, o povo vai ficar puto da vida. Enfim, foram dando aí vários recados pro Lula e principalmente pro Poder Judiciário. Não só a CNN fala das multas bilionárias nesse programa, como falou em outro, já mostro, a própria Globo agora descobriu a questão das multas. Bancos estrangeiros foram multados em 10 bilhões de dólares por descumprimento de sanções dos Estados Unidos. Perceberam que agora não dá mais para esconder a crise? Perceberam que a Globo ficou calada esse tempo todo? Tudo isso daqui, gente, era assunto que circulava há um mês na bolha da direita. E que ninguém levava a sério. Tá aí, né? Já caiu, né? Lourival também fala sobre isso. Não vou dar play. Fala da multa. 9 bilhões. BNP Paribas. Também lá no WW, mas WW de anteontem. Vai se criando um clima cada vez mais gostoso. Não tem uma única pessoa na imprensa que está tomando o lado dos ministros do Supremo. É a primeira decisão da história do país que ninguém defende o ministro do Supremo. É a primeira da história do país. Porque até do IOF a Miriam Leitão defendeu. Eu nem sei onde está a Miriam Leitão. Olha essa matéria. O curioso dela não são as críticas, mas a quantidade de gente dando a cara a tapar. Como o Padovani lá do Banco BV disse, né? A sociedade civil na economia de mercado vai reagir, não vai ficar de braços cruzados. Bancos estão em encruzilhada, dizem analistas sobre decisão de Dino. Rodrigo Marcati, economista e CEO da Veda Investimentos. Deu a cara a tapa, colocou a digital dele. Eu tô falando isso. Avalia que os bancos podem se ver encruzilhada, né, com o Supremo, se o Supremo determinar o descumprimento da Magnitsky. Pedro Moreira, sócio da Uni Investimentos. E aí tem mais, tem as falas dele, criticando tudo mais. Eu mostrei só pra você ver a quantidade de especialistas. Todos os especialistas estão contra o judiciário. E se a imprensa quiser se achar, a imprensa sabe onde achar. Se perguntasse pro Augusto de Arruda Botelho, se perguntasse pro Marco Aurélio de Carvalho, perguntasse pro Pedro Serrano, quer um economista? Vai falar com o Beluso. Procura o... se bem que o Paulo Galo eu não sei, que o Paulo Galo era do Banco Master. Mas o André Roncaglia, você acha? Chama Elias Jabor. Você acha? A imprensa fez questão de não falar com nenhum petista. Não tem ninguém com opinião divergente. Enfim. Pedro Moreira disse que bancos agora encontram uma saia justa entre cumprir o que foi comunicado ou seguir a aplicação da Magnitsky. A TIM Investimentos criticou a decisão do Dino. Felipe Santana, especialista em investimento da Axia Investing, observa que ainda é pouca informação vindo dos Estados Unidos, diz que não houve um afastamento diplomático, né, até lá o momento, né, com questão de mudança. Daniel Teles, especialista em sócio da Valor Investimentos, diz que se trata de uma queda setorial, puxada principalmente pelos bancos, que agora tentam interpretar os desdobramentos da decisão do Flávio Dino. Aí vem a Folha de São Paulo, na mesma linha. Presidentes e diretores de instituições financeiras ouvidos pela Folha afirmam que o caso atingiu níveis preocupantes e que pode escalar ainda mais. O temor que os Estados Unidos impõem restrições a essas empresas. Tá ali, ó. Bancos brasileiros têm escalada de tensões entre Estados Unidos e Supremo. Vários colocando as digitais, outros não. A Folha tentou contato com outros bancos, né? Mas o tema é delicado, por o Supremo. Por isso que nem todo mundo quer colocar, os bancões não querem colocar suas digitais. Então, as assets, na classe de investimento, o pessoal dá cara a tapa. A Febraban não quis se manifestar. O Isaac Sidney, que adora falar, não quis falar nada. A percepção de dirigente com décadas de experiência no mercado financeiro é que se trata de um tema geopolítico, não econômico.
Um ex-presidente de banco. Você vê que já falou. Assim, ó, vamos contar. Um dirigente, que ele não fala quem é. Aí vem esse que também não fala o nome, mas é um ex-presidente de banco com operações dos países, afirma que a questão é complexa desde o início, quando o Trump estabeleceu tarifas atreladas ao caso do julgamento de Bolsonaro e que a manifestação de Dino só aprofunda a complexidade. Na leitura de analistas consultados pela reportagem, os bancos privados seguirão sofrendo. Aí vem o Queiroz, sócio da L4 Capital. Afirma que os bancos do negócio dos Estados Unidos, BTG, Itaú, Bradesco, Santander, Banrisul, além de outros médios, vão seguir a Magnitsky em algum momento. Os bancos vão seguir. E os médios também. Vai sobrar Cicobi. Cartão da Cicobi. Ai, 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 ai. Para ele, os bancos estão precificando qual impacto será maior na operação. Se terão suas operações lá fora comprometidas ou se vão receber equivalente à multa do Procon. O que pode acontecer daqui para frente é a pressão interna do Supremo, né, em cima das instituições, colocando multas diárias, cobrando que os bancos têm de deixar com as contas abertas. Só que eles estão vinculados ao SWIFT, né, com operações e sedes de operações dos Estados Unidos. Então o impacto é muito maior de você descumprir a Magnitsky do que tomar uma chamada. Pode peitar o peito Supremo. Peita o Supremo, irmão! Eita! Num país que Ciro Nogueira diz que decisão judicial não se discute, se cumpre, a banqueirada tá falando, mas a gente vai tancar, a gente não vai cumprir a determinação do Supremo. Gente, ontem foi um dia histórico, mas calma que temos que acelerar, que tem muita coisa mesmo, meu Deus do céu, você não tem noção. Aí vem, 4, Eduardo Grubler, gestor da MW. Avalia que os investidores iniciaram nesta terça um movimento de liquidação para diminuir prejuízo e reequilibrar suas posições. Sempre pode ficar pior, né? Para Ilan Arbetman, analista da Ativa. Desvalorização dos bancos nesta terça é condizente com o que ele chama de novo capítulo da tensão entre Brasil e Estados Unidos. Aí mesma coisa. Que é uma grave certeza regulatória, blá blá blá, pipipi, popopô. Aí vem o Vinícius Torres Freire. É uma análise que essa leva em consideração muito mais o aspecto político, dizendo, né? País acorda tarde para risco financeiro causado pela conspiração dos Bolsonaro. Salve Banânia, meu fritador de hambúrguer, amigo do neto do ditador. Não foi falta de aviso, né? Quantos meses os caras estão falando disso? Quantos meses? Aí fala, né? O risco até agora é ignorado. Adiantou ignorar? O risco chegou, né? Ignorar não resolve. As sanções financeiras até agora, né, contra Moraes, podem, no limite, tornar impossíveis transações internacionais mediadas por bancos brasileiros com sede nos Estados Unidos, relacionadas a instituições financeiras, empresas e pessoas sujeitas à jurisdição americana, uma desgraça econômica. Investimentos estrangeiros são, de algum modo, mediados por bancos. Exportadores e importadores, entre outros, precisam de bancos para financiar e liquidar suas transações, ou seja, não vai comprar nem vender nada. Não tem como comprar nem vender nada. Se o país for sancionado, não compra nem vende. Poderiam fazê-lo ainda, mas não por meio de bancos brasileiros sancionados. Seriam afetadas, olha só, empresas que precisam de crédito externo, garantias que façam com que a operação... empresas de qualquer país que preste serviço a instituições financeiras brasileiras talvez tivesse de cancelar seus negócios. Esse é o filme Catástrofe. Seria situação extrema em termos jurídicos, né? Um ataque com consequências terminais para as relações Brasil e Estados Unidos. E fala, ó, talvez nem Trump chegue a isso, mas convém ter o problema em mente, né? Imaginar que danos intermediários sérios estão no cardápio. Mas também não dá para ignorar que isso pode acontecer. Quanto mais próximos do pior cenário, piores as condições financeiras, juros, câmbio, etc. E a retranca nas decisões econômicas, de investir, né? Empregar. Para simplificar um assunto em teoria enrolado, suponha-se o caso extremo em que bancos sujeitos à jurisdição americana, lá sediados, sejam obrigados a cancelar, né, qualquer negócio do Alexandre de Moraes. Enfim, caso não fosse autorizados pelo Supremo, o tumulto bancário seria grave, o que teria impacto direto sobre as maiores empresas do país, sobre pessoas, sobre câmbio, juros, ações, influxo de capital e o diabo, vamos ressaltar. O que é que Mário Sabino escreveu alguns dias atrás? Uma hora... Assim, até quando ia durar, né, o papo de soberania? Porque uma hora ia doer no bolso. E parece aí que na hora que doesse no bolso, esse papo de soberania ia ficar cansado. Até onde vale a pena ir para salvar Alexandre de Moraes?
e permitir que ele siga conduzindo inquéritos intermináveis, enfiando Felipe Martins na cadeia sem crime, prendendo o Bolsonaro sem crime. Até quando vale a pena continuar nisso, né? Parece que esse momento tá chegando, né? Pode ser que no processo específico sobre o efeito da Magnitsky, né, Zanin encontre uma saída. Será? Parte do Supremo não gostou muito da ideia do Dino, né? A coisa pode ser remediada, mas é pouco. E aí diz que o país é vítima do conluio dos Bolsonaro. Essa postagem diz muito. O Pedro Cerise, por mais que seja um bocó, no antagonista, é um cara que tinha influência. Sentava no conselho da Porto Seguro, né? Grande seguradora brasileira. E aí tá aí, ó. Os ministros deveriam ter vergonha de serem enquadrados em lei de violador de direitos humanos. Se tornaram párias internacionais e agora eu quero levar o país junto com eles, mas nada na Constituição obriga a empresa privada a manter relações comerciais com quem quer que seja. Tenho certeza que os bancos vão preferir se defender no Brasil do que no exterior. O Supremo como um todo cruzou uma linha sem retorno. Só ruptura resolve. Eu acho que o antagonista tem que voltar pro inquérito. E o Pedro Cerise uma busca e apreensão, né? Pregando o golpe de Estado abertamente no Twitter. Vocês estão sentindo como tá o clima? Mas calma! Não vou dar play, tem 6 minutos, mano, no Telegram, tu pega, assiste. O importante, Vinícius resumiu. Após reunião com Bessent, secretário do Tesouro, Paulo Figueiredo afirma que rápidas providências serão tomadas contra bancos que não estão bloqueando as contas de Moraes. Ou seja, tudo que esses caras estão falando está acontecendo. E você vê o pânico que se instaurou no Brasil. Alguma coisa vai rolar. Quanto? Não faço ideia. Mas vai. Eu, pelo menos, eu acredito, né? Quando esses dois estão comentando, e é o que eu tinha falado para vocês lá atrás, que, irmão, os Estados Unidos vai fazer valer. A imprensa tá avisando. Não adianta ficar de tititi. 1 minutinho. Se nada for feito em relação ao Alexandre de Moraes, quer dizer, se na prática essa sanção não significar nenhuma dificuldade na vida regular dele, seria uma desmoralização desse porrete que o Donald Trump tem usado. Portanto, existe um incentivo claro pelo lado americano de impor punições aos bancos brasileiros. E é isso que vai ficando claro. É possível que a gente veja em breve algum tipo de manifestação do Tesouro nessa linha e os bancos vão ficar cada vez mais premidos entre o que o Tesouro americano está querendo e o que está dizendo o Supremo, né? A gente viu a decisão do ministro Flávio Dino, bastante controversa, mas no sentido de apontar que a sanção não seria válida, quer dizer que o ordenamento jurídico e a legislação brasileira são soberanas e que precisaria haver algum tipo de validação para que essa sanção valesse contra o ministro no Brasil. E o que a gente vê é que vai haver aí uma tensão crescente, os bancos talvez tenham que se posicionar entre uma perda ou outra, viu, Natália? Vai acontecer. Não tem o que fazer. Essa já é de agora de manhã. Calma que ainda tem muito tempo pra rolar, por isso que eu tô acelerado. Magnitsky. Ministros do Supremo avaliam que bancos precisam se envolver na busca de soluções. Será que os bancos vão se envolver? Será que tem como fazer alguma coisa? Cara, pode botar a pressão que for. Os Estados Unidos vão fazer valer. Os Estados Unidos precisam fazer valer. Você acabou de ouvir. Não tem como. Como o país que quer ser o xerife do mundo vai baixar a cabeça pro Brasil? Ô, gente. Aí tá ali, né? Eles querem. O Flavinho fez uma maneira de fazer com que os bancos brasileiros se mobilizem das sanções. A avaliação de 3 magistrados ouvidos pela coluna é que hoje os bancos estariam em situação confortável, à medida que se limitariam a cumprir as sanções impostas pelo Trump. A leitura de parte dos magistrados é que essas instituições financeiras também precisam entender que o problema também as atinge, e colaborar na busca de soluções, inclusive em conversas junto aos americanos. Vai lá conversar com o Bessent. Para esses ministros, os bancos não devem encarar a lei de Magnitsky como um ataque isolado do Supremo ao Brasil. Tá bom. Quando você precisa impor na marra que o outro te apoie. A coisa tá ruim já, né? Tá ruim. 2 magistrados relataram à coluna que não foram surpreendidos pela decisão do Flávio Dino. Peraí.
não foi surpreendido, mas também não significa que foram avisados. Eles só não foram, né, surpreendidos. E aí a Bela Megali, que realmente é uma porta-voz do judiciário, diz que Dino é um dos aliados de Moraes. Quem poderia imaginar? Uma ala de ministros, porém, defende que o tema seja, né, que o tema sobre a aplicação da Magnitsky só será definido na ação do Zanin. Mas vamos lá. Antes de a gente chegar na parte boa, que é o que vem depois, a gente fala do Dedé, e o Dedé vai entrar no radar. O que rolou ontem saiu na imprensa, vai ser assunto no Brasil inteiro. Ao longo do dia de hoje, vocês verão, e com certeza o Supremo vai tomar conhecimento que André Esteves andou, né? O banco dele andou fazendo coisas que não deveriam. Mas antes de chegar lá, veja essa nota. O Diego Costegui fez a matéria mais completa de todas que saiu ao longo da imprensa sobre a questão da Magnitsky desde o início de toda esta crise. Vocês vão entender como forem lendo, porque ele explica toda a burocracia. Não só assim, primeiro vai isso, depois os bancos fazem isso, depois faz isso. Então, é extremamente mais detalhado do que uma simples explicação do passo a passo. O Diego Costegui, ele transita muito bem no mercado financeiro. Principalmente em alguns bancos que apareceram nos últimos dias, nas últimas horas, se colocando contra o Poder Judiciário. O Costegui, ele não iria produzir uma matéria dessa porque ele estava com tempo livre em casa. Eu aposto com vocês que isso daqui, eu tenho certeza. Isso aqui foi produzido, com certeza, com a ajuda de bancos, não que o banco assim falou, eu vou te ajudar a fazer, não. Mas os pareceres jurídicos que os bancos receberam, vocês vão ver isso de forma bem clara, até pelos links que são disponibilizados. Um desses pareceres com certeza chegou na mão do Diego Costegui e ele escreveu essa matéria. Então, esse é o conteúdo que embasou diversas decisões, diversos posicionamentos na última hora, inclusive o do André Esteves. Eu tô criando expectativa, mas vocês vão entender a expectativa. Talvez a Magnitsky não precisa nem ser aplicada para mais ministros para as sanções serem aplicadas aos 11 de uma vez só. É o nível que as coisas estão segundo o Dedé. Mas vamos lá. Os bancões brasileiros estão sob risco crescente de arcar com a conta dolarizada do custo Moraes. Tornaram-se sócios involuntários da crise. Uma crise que se aprofunda rapidamente, tudo mais, está inédito. O custo subiu com a decisão do Flávio Dino. A mensagem foi clara. A execução de medidas estrangeiras passa pelos canais brasileiros de cooperação, homologação, ali, todo aquele papo que você já sabe, né? Enfim, o recado foi entendido e recebeu resposta imediata de Eduardo Bolsonaro e aliados, no momento em que a Casa Branca demonstra apoio incisivo a Bolsonaro contra o Supremo, por ora personificado em Moraes. Eduardo falou, beleza, irmão. Eduardo agradeceu, né? E o caos foi instaurado. Do ponto de vista político, a decisão de Dino foi barulhenta, contraproducente. Em vez de permitir que as instituições calibrassem em silêncio controles para minimizar o efeito das sanções e evitar novas medidas americanas, o ministro entrou no conflito e obrigou bancos a se posicionar formalmente. Do ponto de vista jurídico, a moldura é conhecida. A homologação de decisões estrangeiras compete ao STJ, sem isso não é feito interno automático, o que não elimina a exposição extraterritorial quando houver nexo com os Estados Unidos. É o caso da Magnitsky, né? Explico o que é. Não se trata de uma medida governada por leis internacionais e acordos multilaterais. A arma é americana e atinge quem tiver ou quem quiser ter contato com os Estados Unidos. E aqui começa. Os cerca de 39 bilhões de reais de queda de valor de mercado dos bancões nesta terça são insuficientes para dimensionar o tamanho do problema. A desvalorização momentânea está longe de precificar o risco ao capital dos bancos e o risco sistêmico ao sistema financeiro. Quando a imprensa fala de risco sistêmico, está falando de quebra-quebra, colapso. Não é uma palavrinha utilizada com frequência, né? Porque isso aqui é você falar sem bomba. O negócio realmente é gigantesco. Em caso de aprofundamento ou ampliação das sanções Magnitsky a outros ministros, né, um risco real diante do apetite de Trump pelo conflito. A escolha binária entre obedecer ao Supremo ou aplicar de modo abrangente as sanções não reflete a complexidade das decisões que os bancos poderiam tomar. Aí veja. Aos poucos, e diante dos fatos, os bancos admitem que o risco é mais grave do que permitiram vazar ao público. É muito mais grave do que vinha sendo noticiado. As ferramentas ao alcance de Washington são formais, graduais e já estão escritas. A ordem executiva da Global Magnitsky, ele coloca aqui o link, autoriza o Tesouro
em consulta ao Departamento de Estado e ao Procurador-Geral, a designar não apenas o alvo original, mas qualquer pessoa que lhe preste assistência material. A regulamentação, olha agora como o Escostegui está sendo preciso. E todos esses links com, sei lá, a parte, né, sei lá, o artigo e a parte, tá todos os links das matérias em inglês. Tu acha mesmo que Diego Escostegui, um jornalista brasileiro, sentou para esmiuçar toda uma legislação americana, a forma como ela se aplica, os departamentos da burocracia estatal americana, com tudo link bonitinho? Ou isso daqui já tava meio que num parecer jurídico de quem realmente conhece da área e produziu aí para algum banco? Está ali. Regulamentação 31 CFR, parte 583, transforma essa proibição em operação. E o manual de aplicação da OFAC, anexo ao 31 CFR, parte 501, apêndice A, estabelece um rito. Requisições de informações, deve ser parágrafo 501.602, esse aqui é sempre de parágrafo, né, na Constituição Brasileira. Relatórios de blém bloqueados, 501.603, transações rejeitadas, 501.604, pré-aviso de penalidade, direito de defesa e decisão final. Na esfera criminal, a alavanca é o IEPA 50 USC, símbolo de parágrafo 1705. Violações dolosas podem ser processadas pelo Departamento de Justiça com penas severas. Tudo isso independe de manchete. É burocracia de Estado. Entrou, vai andando de forma automática. É a burocracia do Estado. Só vai a máquina de moer. Até aqui os bancos tentaram demarcar um perímetro seguro. Restringiram ou avaliam restringir de forma agressiva tudo que tinha anexo com pessoas, infraestrutura ou liquidação dos Estados Unidos. Compensação em dólar, correspondentes, rede de cartão de bandeira americana. Mantiveram por hora serviços estritamente domésticos em reais sob controles reforçados, para ter certeza que o cara não vai gastar errado. Não encerraram automaticamente o relacionamento com o ministro. Será que o ministro tem conta além do Banco do Brasil? A resposta, segundo a Malu Gaspar, é sim. Ele tem conta em um banco privado. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Spoiler. Tampouco com familiares que não são bloqueados por regra, salvo designação própria, ou empresas em que o sancionado detém 50% ou mais. Essa é a cerca que foi montada no Brasil. O problema é que do lado de lá, dos Estados Unidos, talvez essa cerca não seja suficiente. Talvez realmente queiram ele fora do sistema financeiro. A administração Trump conclui que a cerca, o pedaço americano, enquanto se segue atendendo o sancionado no restante equivale à assistência material, a escada de pressão é clara. Primeiro, a supervisão silenciosa, intimações administrativas e exigência de relatórios de bens bloqueados ou transações rejeitadas. É invisível, mas produz prova. Depois, a via civil. A OFAC pode sustentar a violação aparente, emitir pré-aviso, receber a defesa, multar com responsabilidade objetiva, ou seja, sempre precisa provar a intenção, não precisa de dolo. Em paralelo, havendo dolo e nexo americano, o caso pode ir ao Departamento de Justiça, ser processado nos Estados Unidos. A seguir vem as medidas por lista. O Tesouro pode incluir o próprio banco na SDN List por assistência material sem aviso prévio. Aqui é penalidade, fora a multa. O que bloqueia imediatamente qualquer bens sob jurisdição de pessoas dos Estados Unidos e, na prática, faz secar correspondentes e clearing em dólar. A SWIFT, que é mensageira, não move dinheiro. O estrangulamento ocorre nos bancos correspondentes e nos sistemas de liquidação dos Estados Unidos. Há ainda a seção 311 do FinCEN, uma via regulatória que, após o rito de Notice and Comment, pode proibir instituições americanas de manter contas correspondentes ou payable through para um banco específico, um isolamento funcional do dólar, mesmo sem listagem como SDN. Exemplos históricos ajudam a medir o efeito. FBME, regra final, Banco Delta Ásia e a proposta contra o Bank of Dandong. O que significa em dinheiro e governança? Vamos trazer para o povão. As penalidades civis sob IEPA hoje chegam ao maior valor entre o teto por violação e o dobro do valor da transação, antes de agravantes em casos notórios. Acordos somaram bilhões com monitores independentes e suspensões em linhas de dólar. Não é retórica, é custo de capital, de imagem, de oportunidade. E não existe que o banco seja americano. Basta tocar o sistema americano ou, no extremo, cair na rúbrica
de assistência material e ser designado, mesmo sem nexo técnico com os Estados Unidos. Se o cara achar que tem nexo, se lascou. Para o sistema, o efeito irradiará por correspondentes, mercados de capitais e infraestrutura de pagamentos, não pela SWIFT. Um banco listado perde acesso funcional a dólares. Um banco sob 311 deixa de ser mantido por correspondente nos Estados Unidos. Um banco multado sob investigação sofre de-risking preventivo de contrapartes e custodiantes. Esse aperto frequentemente dói mais que a sanção formal. Você tá entendendo? Não é só os 40 bilhões, não é nada. Os 40 bilhões de ontem não é nada. Calma. A exposição banco a banco é inequívoca. O Banco do Brasil mantém presença relevante em praças dolarizadas e relações de correspondente nos Estados Unidos, o que cria ganchos regulatórios imediatos. O Itaú opera filial e corretora nos Estados Unidos e depende de canais de liquidação e captação internacionais sensíveis a risco OFAC. O Bradesco combina operações de corretora registradas em Nova York com responsabilidades prudenciais adicionais, o que facilita a alavanca regulatória americana. O Santander Brasil, embora pessoa jurídica distinta dentro de um grupo global, convive com a interdependência reputacional e contratual de uma casa com grande presença nos Estados Unidos. A Caixa tem contato recorrente com o mercado internacional e, se o risco de sanção contaminar a percepção de funding, paga mais caro ou perde profundidade de book. O BTG expõe-se, sobretudo via broker-dealer e gestão dos Estados Unidos, um nexo claro, caso a soma de siglas OFAC, DOGE, SEC ou CFTC decida testar os limites. A conclusão é simples e incômoda. O Supremo pode condicionar a execução doméstica de medidas estrangeiras, não pode impedir intimações da OFAC, o Supremo não pode impedir pré-avisos de multa, o Supremo não pode impedir designações sem aviso, o Supremo não pode impedir uma 311 que corte correspondentes. Bancos com presença e canais nos Estados Unidos são os mais expostos. O caminho de desescalada também está previsto. Decisões de compliance robusta, documentadas, respostas completas e céleres às autoridades americanas e, quando couber, pedidos de licença ou de reconsideração de listagem. As sanções podem ser complexas, mas para os bancos o essencial é claro. Se Washington concluir que a cerca doméstica, o que foi feito, ainda é pouco, né? E é uma espécie de assistência material disfarçada, o custo pode ser incalculável e paga em dólar. Se isso está no bastidor, imagina o que a família Setúbal, Bracher, Moreira Salles recebeu do Itaú Unibanco. Vamos falar do Dedé, né? Vamos falar, porque agora, até agora você viu o caos. Você tem que ver o caos. E agora, o que é que o Dedé vai fazer? Fala dele, calma. Antes de falar do Dedé, já teve um que entrou em campo. Nubank vai cumprir a legislação nacional e internacional. Tradução. Vai cumprir a Magnitsky. Sim, vai cumprir a Magnitsky. Não, se você vai seguir as duas, você vai cumprir a Magnitsky. Acabou, nunca eu tô nem aí o que ela vai fazer. Tá lá, diz a CEO do Nubank. Como política institucional, temos um cumprimento abuso das leis brasileiras e das leis internacionais, mas nesse momento não tem nenhuma ação requerida do nosso lado. Vai ter. E ela vai cumprir a Magnitsky. E aí começa. Malu Gaspar, primeiro deu só uma dosezinha, 00:01, o dia hoje, do primeiro minuto do dia de hoje. A Malu Gaspar nos agracia com esta linda nota. Perdas bilionárias dos bancos são o custo do medo de eliminar Didino contra Magnitsky. Lá, a priori era só uma nota, uma análise sobre as perdas do dia de ontem. E quando você começa a ler, você fala, mas nossa, mas como assim, Malu Gaspar? Conte essa história direito. E aí ela volta às 4h com mais informações. Mas ela começa. Fala o que está acontecendo, os negócios que os bancos têm, tudo mais, pipipi, popopô. E diz que, além disso, né, dos custos, outro foco de prejuízo está nos contratos de prestação de serviços. Para além de acessar o dólar, o SWIFT e tudo mais, tem os serviços, como o fornecimento de armazenamento de dados em nuvem, né? Amazon Web Service, Oracle, Microsoft, Google, tudo isso aí, para os quais nem há substitutos nacionais. Nem se quiser, tem no Brasil quem oferte o serviço. Não tem como o banco funcionar. E aí vem a pergunta que os chefões da Faria Lima passaram um dia tentando responder.
O que vai acontecer? Caso o Supremo dê uma liminar proibindo o banco como Itaú Banco do Brasil de encerrar a conta de um sancionado pela Magnitsky. Dilema. Por conta disso, enquanto os preços das ações despencavam nas telas dos operadores, os executivos de grandes instituições passavam um dia em reuniões e ligações com interlocutores em escritórios de advocacia e bancos internacionais para tentar vislumbrar uma saída para escapar desse dilema. Então, assim, você já viu que o Supremo quer? Entre em campo, procura uma saída. Irmão, se tivesse a saída, ele já tinha encontrado. A saída mais óbvia foi resumida em uma análise do BTG que circulou ao longo do dia entre as operadoras de mercado. Dedé deu papo aí pra galera da Faria Lima. Qual a solução? Fechar preventivamente as contas de possíveis alvos da Magnitsky antes mesmo de ser comunicado a respeito da sanção. Deixa eu explicar, né? Você não entendeu. Encerra a conta dos 11 ministros. De todos. Pô, mas só tem a Magnitsky contra um. Sim, mas encerra dos 11. Dedé? Como é que você fala isso, Dedé? Dedé. Então, possíveis, os 11 podem ser sancionados, né? Dedé, como é que você fala isso, Dedé? Mas vamos entender. Diz o texto do BTG. Encerrar ou segregar conta por política interna é lícito. Todo banco ele pode encerrar o contrato com seu cliente. Fazê-lo porque mandaram de fora não é. Então veja só. Esquece o Moraes. Você tem os outros. Se o BTG falar, velho, não quero ter mais como cliente não. Por que não? Porque eu não quero. É decisão minha. Não é que os Estados Unidos mandou eu encerrar tua conta. Não. Decisão minha, então ele tá de boa. Em termos da lei, todo mundo sabe que ele tá fazendo isso de forma preventiva porque tá com medo da Magnitsky. Tá com medo do cara ser sancionado pela Magnitsky. Mas, juridicamente falando, ele tá na lei. Olha o nível que as coisas estão chegando. E o que tá circulando na Faria Lima. Cancela a conta dos 11. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias nos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Nesse contexto, o encerramento preventivo, antes de notificações formais, reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamento no Brasil e de sanções nos Estados Unidos. Assim, se eu te encerrei antes, aí a justiça vem, por que você encerrou minha conta? Cara, eu encerrei porque eu não sei, não gosto de tu. Tu não era sancionado. Quando eu encerrei tua conta, tu nem era sancionado. Então não vem me falar que eu encerrei tua conta porque o Trump mandou. Então ele só teria um risco, que é Alexandre de Moraes. Os outros 10 tá de boa, porque ele já cancelou a conta. O Flávio Dino conseguiu colocar os 11 no alvo da Faria Lima. O Flávio Dino conseguiu colocar os 11 e suas famílias, né? O Flávio Dino conseguiu. Reduz, mas não elimina o risco de novas complicações por conta das sanções já feitas ao Moraes. A esta altura, o aviso da sanção contra ele já chegou aos bancos brasileiros, que não escapariam de um liminar do Flávio Dino. Seu custo já foi estimado ontem pela Faria Lima. Então assim, cara, tá precificado, vou ter mais 10. E aí, vamos cancelar os 10, né? Todo mundo cancelar, vai cancelar. O Supremo vai atacar todos os bancos de uma vez só, se a gente cancelar de todos? O Dedé tá bravo, viu? Eita, esse Dedé, viu? É por isso que o Ciro Nogueira gosta de Dedé. Devia colocar o Ciro Nogueira também no inquérito. Se for colocar o André no inquérito por obstrução da justiça e ajudar Eduardo Bolsonaro, tem que colocar o Ciro Nogueira. Os prejuízos que podem vir por aí, no entanto, são tão difíceis de calcular quanto a reação do Trump. Só o que dá para dizer que não serão pequenos. A Malu Gaspar volta com mais detalhes. Bancos estudam cancelar unilateralmente contas de alvos, no plural, da Magnitsky para driblar o Supremo. Mas como assim, amigo? Driblar o Supremo? Vocês vão peitar o poder judiciário? Vocês estão loucos? Apreensivos com a decisão do Flávio Dino. Grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam um cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Magnitsky. A hipótese
consta de um parecer interno do BTG que circulou na Faria Lima nesta terça e vem sendo considerado em função do impasse que a Ordem de Dino provocou no setor. Nesse cenário, que tem potencial para tensionar ainda mais o clima já péssimo entre o Supremo e instituições financeiras. E na boa, gente, vocês acham mesmo que tem alguém no Brasil, até os campeões nacionais, que tá feliz com o que tá uma bosta esse país, né? O que o Supremo fez com o Brasil tá horrível, né? O Supremo Tribunal Federal conseguiu destruir o país. O caos, a chamada polarização que eles reclamam, é o judiciário. É essa perseguição. Mas é bom saber que o clima tá muito ruim. Os bancos se antecipariam a um agravo das sanções e a uma eventual decisão do Supremo que os forçasse a violar as sanções americanas. Assim escapariam as punições causadas pela lei. Como publicamos no blog na última terça, a decisão do Supremo levantou entre banqueiros o temor de ter seu cumprimento pelos bancos brasileiros provoca efeitos catastróficos para as instituições com multas bilionárias impostas pelos Estados Unidos. Isso porque as sanções OFAC, como a Magnitsky, são implementadas automaticamente pelos bancos em nível global, incluindo desde contas bancárias até contratos ou linhas de crédito. Se já havia definição sobre o alcance das restrições americanas sobre os ministros antes da Ordem de Dino, antes da Ordem de Dino, cara, vamos fingir que nada está acontecendo, vamos fingir de morto. Flávio Dino ligou, né? Ele ligou uma fogueira, começou a fazer final, eu estou aqui, ó. Olha nós. O cara provocou os Estados Unidos, o cara declarou guerra aos Estados Unidos. É o craque do jogo, é o Sidônio do judiciário. As dúvidas se multiplicaram desde a divulgação da medida que prevê deliberação expressa do Supremo em sede de reclamação constitucional, oferta, blá, blá, blá. Na prática, essa previsão abre caminho para liminares proibindo bancos de acatarem restrições a alvos da Magnitsky. E aí, o gatilho não foi o Dino, o gatilho foi a resposta que veio de fora. A reação do governo Trump, a reação do Supremo nas redes sociais, através de uma publicação replicada pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, que classifica Moraes como tóxico. Ou seja, né, o que é tóxico? Né? Olha, se você está próximo a uma pessoa tóxica, você fica intoxicado. É o efeito em cascata, né? É o que estão falando da assistência material, as sanções secundárias. Para bom entendedor, para quem tinha que entender, entendeu. Quem tinha que entender o termo tóxico, entendeu. Cara, se vocês vão tomar também. E ameaça explicitamente instituições estrangeiras que atuam no mercado americano e venham a manter transações com o ministro ampliou o pânico na Faria Lima. O cancelamento sumário das contas de alvos da Magnitsky pelos bancos passou então a ser cogitada como saída preventiva. A análise do BTG é clara. Encerrar ou segregar a conta por política interna é lícito. Fazê-lo porque mandaram de fora não é. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias nos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Destaque informe. Nesse contexto, o encerramento preventivo, antes de notificações formais, reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamentos no Brasil e de sanções nos Estados Unidos. Essa medida reduziria, mas não eliminaria o risco de Alexandre de Moraes. E aí agora, a última informação do encerramento do vídeo de hoje. Eita, ainda tem mais coisa, esqueci. Calma, ainda tem mais uns 5 minutos. Afinal, o aviso de retaliação... Ainda tem uma coisa boa no final. O aviso de retaliação americana contra o ministro já chegou aos bancos brasileiros, que não escapariam de eliminar Dino. Esse custo já foi estimado nos últimos 2 dias pela Faria Lima, enfim. Por hora, prevalece a incerteza sobre cenários a curto prazo em meio à ofensiva dos Estados Unidos. O Supremo não confirma em quais bancos, escute, mantém ou mantinha contas até sua inclusão na Magnitsky. Sabe-se que os salários dos ministros são pagos através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Mas os ministros podem manter apenas contas salários e movimentar suas finanças pessoais em instituições privadas. É o caso do Moraes, segundo apurou a equipe do blog. Sim, ele possui conta em algum dos bancos privados brasileiros. E aí, pai? Qual é o banco que o ministro tem a sua conta corrente? Eita! Quem vai rodar? Quem... Tinha que ter, alguém tinha que fazer uma IA daquela do Silvio Santos girando a roda da fortuna. Vai.
e ficar rodando. Falei, qual é o banco? Qual é o banco? Qual é o banco? Fala do Banânia e do neto do ditador, viu? Rapaz, os caras alopraram, bicho. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o que é que vocês fizeram, viu? E aí? Chegamos no pico. Chegou no pico do Mandetta, né, gente? Na boa, é o que eu tô falando. Não é tic-tac. Não tá dependendo mais do que vai acontecer lá fora. Chegamos no ponto, cara. Alguma coisa tem que fazer. Começaram a precificar 40 bi ontem. E hoje? Vai fazer o quê? Se tiver hoje uma decisão dos Estados Unidos, de uma fala, tiver um aviso, e se esses avisos aí que eles falam que são invisíveis estiver rolando, pedindo aí, mostra a transação, deixa eu ver se tem isso, os caras chegam, tome. Tiver uma multa hoje, chegasse a multa no meio dos peitos, tome, receba, pá! E aí, já pensou? Ontem, um preço de 40 bi. Ó, eu não entendi disso, mas eu acho que se chegar uma multa que seja aí sei lá, de 10 milhões, ou pode ser uma multa de 10 reais, um boleto de 10 reais, mas só pra você ter certeza, cara, essa multa é real, vai vir multa, é só uma avisa que essa aqui é 10 reais, 10 dólares. 10 dólares. Vamos de 10 dólares. O banco que receber uma multa de 10 dólares, vixe Maria, as ações vão derreter. Vai dar circuit breaker na bolsa. Achismo meu, né? Mas eu acho que faz muito sentido. Mas calma que tem mais. Só mais um tiquinho. Aliados de Trump consideram decisão de Dino sem efeito. Se eles estão considerando isso, é por quê? Porque eles vão fazer valer, né? Eles vão fazer valer a Magnitsky. E o Flávio Dino, com sua postura de ministro, conseguiu entrar na mira da Magnitsky. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é brabo. Eu fico pensando, né? E se foi o Zanin? O Zanin chegou, o Dino, vai lá, mano, dá a canetada aí, pô, quebra essa pra mim. Quebra essa pra mim lá que eu depois, se tu quiser aí, eu enfrento. Eu não tô querendo tomar uma decisão sobre isso, não. Vai lá, pô, pra tu ficar com moral com o Lula. Aí o Dino falou, então eu vou. Aí foi lá e foi. E falei, eita, rapaz, o Zanin me meteu na esparrela, viu? Que esparrela tu se meteu, viu, Flávio Dino? Eu não queria estar no teu lugar, não, meu mano. E a gente encerra com isso daqui, né? O Paulo Capello colocou uma nota, como que não quer nada ontem, que houve um cálculo. Até ontem. Não sei se esse cálculo persiste. Mas segundo o Paulo Capelli, o cálculo de Moraes sobre a composição do Supremo pós-Magnitsky. Segundo Paulo Capelli, mesmo após a Magnitsky, o cara fez uma conta. E aí, em conversa reservada, né, durante um evento social, dias antes da entrevista ao Washington Post, Moraes disse estar certo que nenhum dos integrantes da corte cederá à pressão dos Estados Unidos e se juntará aos outros 3. Dias antes, né, da entrevista. Dias antes da entrevista. Bom, a entrevista foi na segunda. De segunda pra cá, muita coisa aconteceu. Uma decisão do Flávio Dino. Na conta de Moraes, né, só Fux, Mendonça e Cássio devem permanecer com uma zona de divergência entre os colegas. E agora? Depois de tudo que aconteceu. De novo aqui o resumo, né? Só para vocês não esquecerem. Será que ainda temos um 8-3? Não sei. Sei que o Dedé... O telefone do Dedé vai tocar, viu? O telefone do Dedé hoje vai tocar. Capaz do Lindenberg Faria acionar o Supremo, o Dedé no Supremo, né? Pela inclusão dele no inquérito. Capaz da própria Polícia Federal fazer por livre e espontânea vontade. Esse parecer dele aí que rodou, segundo a Malu Gaspar, eu tenho certeza que foi extremamente mal recebido pelo seu teor antidemocrático. E olha só, né? 1h20, a gente só falou disso. Ainda tem mais coisa pra falar, mais acontecimentos, mais coisas que estão acontecendo. Aceleramos aí, nem dei play em diversas coisas que eu queria dar play. O dia de ontem ainda teve a questão lá do Hugo Mota atropelando a turma, votação simbólica para aprovar a censura, coisas ligadas ao Maduro, o Trump falando que vai usar de força, né? Um navio aí da Marinha Americana chegando lá na costa venezuelana também. Enfim, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que esse aqui é o assunto, né? É o assunto do destino do Brasil, para onde o Brasil vai caminhar. Então, por hora, foco total nessa missão aqui. Ainda teve ontem os eventos do Centrão, estavam lá, todo mundo junto, misturado, até o grande abraço do Ciro Gomes com o Cadeirudo.
o bundudo, né? O governador de São Paulo, Tarcísio, todo felizão lá, apertando lá o Ciro Gomes, rapaz. Ah, cadeirudo. Mas enfim, isso a gente comenta talvez amanhã, né? Talvez. O que nos aguarda o dia de hoje. O Dedé vai ser notícia, eu tenho certeza. O dia mal começou, tá de madrugada ainda. Mas eu fico por aqui. Se igual meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa o meu do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!